Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 28 a 34. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoninhados. Então a cidade toda saiu para encontrarem-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Meus irmãos, nós vivemos numa época estranha, em muitos sentidos, mas eu me refiro a uma época estranha onde o ceticismo, a incredulidade com relação às realidades espirituais se mescla ou se mistura com grande superstição religiosa e profundo misticismo. Acho que todos nós podemos perceber isso. Enquanto que Satanás e a realidade da existência de espíritos malignos, dos demônios, para muitos são motivos de piada apenas, outros, místicos, supersticiosos, fanáticos às vezes ao extremo, vivem oprimidos e apavorados dessas forças espirituais malignas. Entretanto, a Bíblia nos ensina que para isso se manifestou o Filho de Deus, isto é, para destruir as obras do diabo. E Jesus fez isso especialmente quando morreu em nosso lugar na cruz, triunfando sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo, à ignomínia, à vergonha, quando triunfou vitoriosamente deles na cruz do Calvário. Mas a realidade, meus irmãos, é que a vida não é apenas essa existência material e aquilo que nós podemos perceber com os nossos olhos, pegar e assim perceber com os nossos sentidos. Não. A Bíblia deixa absolutamente claro que Satanás existe sim, que o diabo existe, que os seus demônios, aqueles espíritos imundos, malignos, eles agem neste mundo e oprimem pessoas, chegam ao ponto de tomar posse do corpo de algumas pessoas, especialmente daquelas que estão, de algum modo, mais suscetíveis às suas ações, em virtude das trevas espirituais do seu coração, ou do envolvimento com as trevas, com as obras das trevas. Ou, na maioria das vezes, o diabo age tentando as pessoas e promovendo o engano, o erro, as heresias, a mentira, o pecado, a lascívia, a usura,
ele cega o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a glória de Deus na face do Cordeiro. E com todos os instrumentos que tem e todas as armas que tem, ele opera, muitas vezes eficazmente, nos filhos da iniquidade, nos filhos da injustiça, não apenas com relação à mentira, ao erro, ele é o pai da mentira, mas também da lascívia e do pecado em todas as suas formas, tomando conta, muitas vezes mesmo, da mente, das emoções e da vontade de tantas pessoas nesse mundo. E o texto que nós lemos, meus irmãos, está relacionado exatamente a isso. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição no Evangelho de Mateus e sabem como, depois de Jesus pregar o Sermão do Monte, Mateus passa a registrar várias curas que Jesus realizou, vários milagres que Jesus realizou. Ele menciona algumas curas, como a cura daquele leproso e a cura de um paralítico, servo do centurião romano, bem como a cura da sogra de Pedro, e de passagem menciona um resumo de várias curas que Jesus havia realizado. E nos dois últimos domingos, nós estamos nos entrando nessa travessia de Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Antes da travessia, imediatamente antes, estivemos considerando aqui, no domingo retrasado, e vendo como seguir a Cristo tem custos. E aqueles dois discípulos, entre aspas, um escriba e uma outra pessoa que vinha de longe seguindo a Jesus, não pareceram querer estar dispostos a pagar os custos do discipulado cristão, os custos de seguir a Cristo. Durante a travessia, consideramos aqui no domingo passado, vimos como os custos de seguir a Cristo são ilustrados através daquela tempestade que sobreveio sobre o mar, e os discípulos de Jesus ali ficaram angustiados, a timidez, o temor deles se manifestou, mas o Senhor Jesus estava no barco, e ele não apenas repreendeu a timidez, o temor dos discípulos, a incredulidade dos discípulos, mas manifestou a sua graça e manifestou especialmente o seu poder, ordenando que o mar e o vento se aquietassem, e de fato eles se aquietaram. E em tudo isso, meus irmãos, nós vemos ser respondida a pergunta que nós consideramos aqui no domingo passado: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que purifica leprosos? Quem é esse que cura paralíticos? Quem é esse que ordena que o mar e os ventos lhe obedeçam e eles lhe obedecem? E Mateus continua a revelar quem é Jesus nessa passagem que nós estamos considerando. Porque, se por um lado, ele já havia demonstrado que Jesus é aquele que tem poder sobre toda sorte, sobre todo tipo de enfermidade, e tem poder sobre as próprias forças da natureza, agora, ele passa a mostrar que Jesus tem poder, inclusive, sobre as forças espirituais do mal. E para ser o Salvador da humanidade, o Redentor do homem, e triunfar sobre potestados e principados nas regiões celestes, ele tinha mesmo que ter poder sobre as forças espirituais do mal. Mateus já havia feito referência a essas expulsões de demônio no capítulo 8, no versículo 16, quando nós lemos apenas aquele resumo acerca das curas e dos milagres que Jesus realizou. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mas aqui, Mateus narra um caso específico, em que ele expulsa o demônio
demônios de duas pessoas que se encontravam completamente possessas de espíritos imundos, de forças espirituais malignas, de demônios que haviam se apossado dos corpos daqueles dois homens, daquelas duas pessoas. As circunstâncias são conhecidas nossas. O fato ocorreu logo após a chegada de Jesus ao outro lado do mar da Galileia, a uma região montanhosa, conhecida como a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, como também era conhecida e como também era chamada. Uma região que, segundo aqueles que conhecem a região, ainda se encontra lá, montanhosa, íngreme, que vai de fato até o mar, e ainda onde se encontram várias covas ali na montanha, que eram utilizadas para, inclusive, sepultamentos das pessoas ali naquelas covas que se encontravam na montanha. E foi exatamente assim, meus irmãos, quando o Senhor Jesus chegou do outro lado do mar da Galileia, naquela região conhecida como a terra dos Gadarenos, que nós encontramos o registro desse episódio, que Mateus selecionou e registrou inspiradamente para nós, com esse propósito maior de demonstrar o poder de Cristo sobre as forças espirituais do mal. Este é nada mais, nada menos do que aquele que tem poder sobre todo tipo de enfermidade, que tem poder sobre as forças da natureza e que, como vamos ver agora, tem poder sobre as forças espirituais malignas, sobre os demônios, sobre os agentes de Satanás, sobre os espíritos imundos, sobre as forças espirituais do mal. Então eu convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta e a examinarmos um pouco essa passagem sobre esse tema, o poder de Cristo sobre as forças espirituais do mal. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a ação demoníaca, a atividade demoníaca registrada nessa passagem. Sobre a atividade demoníaca ou a ação demoníaca, em primeiro lugar, sobre os endemoninhados, sobre aqueles dois homens, e em segundo lugar, a ação daqueles homens endemoninhados, daqueles demônios, em direção a Jesus, ou com relação a Jesus, ou para com Jesus. Com relação à ação demoníaca sobre os endemoninhados, nós vemos aqui uma ilustração daquilo que Satanás faz ao homem. Ele transforma o ser humano num estado de miséria e de destruição, como nós vemos descrito nessa passagem e nos outros evangelhos, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Se os irmãos forem ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verão que essa passagem é narrada, mas sendo que naqueles evangelhos nós encontramos mais alguns detalhes, mais algumas informações, e também uma peculiaridade que parece haver alguma discrepância entre a narrativa de Mateus e a narrativa dos outros dois evangelhos. Eu me refiro ao fato de que em Mateus a referência ser a dois homens endemoninhados. Tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Enquanto que, se os irmãos forem ler no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, encontrarão a referência apenas a um homem endemoninhado. Capítulo 5, verso 1 de Marcos. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. A mesma coisa acontece no Evangelho de Lucas. Mas, evidentemente, isso não representa uma dificuldade muito grande. O fato de que Mateus menciona que haviam duas pessoas, enquanto que Marcos e Lucas mencionam apenas uma, não significa que, pelo fato de Marcos e Lucas mencionarem apenas um, que não havia dois, não havia mais alguém. É muito provável que a referência, a ênfase de Marcos e de Lucas a apenas um, é porque daqueles dois, um
era, como digamos, o líder, era o que despontava, era o mais furioso, era o mais poderoso, o mais forte. E aí, então, Marcos e Lucas se concentraram apenas naquele com quem provavelmente Jesus se dirigiu e aquele que era o líder entre aqueles dois, como sempre acontece, não apenas entre os homens, mas entre os demônios também. Mas o fato é que se Mateus menciona que havia dois, é porque de fato havia dois, embora Marcos e Lucas façam referência a apenas um. Mas, meus irmãos, independentemente disso, o fato é que aqueles dois homens, eles viviam num estado deplorável, endemoninhados, o diabo havia se apossado deles, e eles viviam não em convívio com as pessoas, mas viviam naquela região montanhosa, em meio aos sepulcros, naquelas tumbas onde as pessoas eram sepultadas. Dizem os outros evangelhos que eles viviam gritando, clamando, vagando durante o dia, durante a noite, na montanha, indo para o deserto. Pelo menos um deles andava nu o tempo todo e se cortava com pedras, sempre se ferindo, maltratando o seu corpo, como nós lemos no Evangelho de Marcos. Enfim, meus irmãos, era um estado de miséria humana em que aqueles dois homens se encontravam. As pessoas tentavam fazer alguma coisa. Nos outros dois evangelhos nós lemos que muitas vezes eles foram presos com correntes, com grilhões, mas a força deles era tamanha que eles simplesmente despedaçavam as correntes, quebravam os grilhões com aquela força sobrenatural, satânica, demoníaca que havia tomado conta deles. E eles viviam a vida assim, peregrinando, possuídos por aquelas entidades malignas, por aqueles espíritos imundos, furiosos, violentos. As pessoas não passavam por aquele caminho com medo do que eles poderiam fazer, porque eles eram violentos e atacavam mesmo as pessoas. Enfim, meus irmãos, vemos aqui uma ilustração daquilo do mal, da miséria, da destruição que o diabo acarreta na vida daqueles que ele toma posse, como foi o caso desses dois endemoninhados. Mas a realidade é que o diabo não age toda vez assim. O diabo não age apenas quando ele toma posse de uma pessoa, no sentido físico, e toma posse do seu corpo. Mas ele age também de outras maneiras. Mas essa descrição desses homens possuídos por esses demônios, esses espíritos malignos, ilustra bem a miséria e a destruição que Satanás opera nos filhos da desobediência. Ele produz, como eu disse antes, cegueira espiritual, ele produz incredulidade, ele promove o erro, ele produz imoralidade, violência, ele se contrapõe a tudo aquilo que representa a vontade de Deus expressa na sua lei. Se na lei de Deus, especialmente lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, conforme descrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós lemos acerca daquilo que, em suma, representa a vontade de Deus, não ter outros deuses diante de nós, mas adorar somente a Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar e santificar o dia de sábado, honrar a pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o próximo, não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo do próximo. Enfim, o diabo opera nos filhos da desobediência, produzindo o oposto de tudo isso aqui. Ele produz a violência, ele produz a cobiça, ele produz a idolatria, ele produz a imoralidade, ele produz a profanação do sábado, ele produz o engano, ele produz a mentira, o adultério, enfim, tudo aquilo que representa a vontade de Deus expressa na sua lei. O diabo está pronto para incitar as pessoas e conduzi-las à miséria, às trevas espirituais, ao engano, operando neles e produzindo neles, energizando-os, podemos dizer assim, os filhos da desobediência,
arrastando nessa correnteza do mundo e produzindo aquilo que aqui é ilustrado muito bem, miséria, o estado de miséria e destruição em que aqueles dois homens possuídos pelos demônios se encontravam naquela situação conforme aqui descrita. Mas o texto chama a nossa atenção não apenas para a ação demoníaca sobre aqueles endemoninhados, mas também a ação demoníaca com relação a Jesus. E é interessante, meus irmãos e irmãs, observarmos como eles reagiram à presença do Senhor Jesus Cristo ali. Chama logo a nossa atenção o fato de que eles o reconheceram. Eles sabiam que se tratava de Jesus. Eles reconheceram a sua divindade. Como diz Tiago, até os demônios creem e tremem porque não se submetem à vontade do Senhor, não se submetem à vontade de Deus. E os demônios que são nada mais, nada menos do que anjos caídos, que foram criados antes da raça humana e que conviveram no mundo espiritual e que conheciam muito bem, adoravam e se prostravam diante do Deus triuno, inclusive da segunda pessoa da Trindade, identificaram agora a Trindade em carne, não apenas quando o diabo o tentou no deserto, mas aqui também, nesse momento, nessa ocasião, em que o Senhor Jesus, chegando ao outro lado, aqueles demônios que estavam possuindo aquele homem, imediatamente reconheceram que aquele que havia chegado ali se tratava de ninguém menos do que o Filho de Deus. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles, portanto, imediatamente reconheceram a divindade de Cristo e também reconheceram ali diante de Cristo que eles não tinham nada a ver com ele. Que temos nós contigo? E de fato eles não tinham nada a ver com a graça de Cristo. Cristo não veio aqui para redimir ou para salvar anjos caídos, para eles não há esperança ou possibilidade alguma de redenção ou de salvação, mas eles tinham sim a ver com o juízo de Cristo. E eles sabiam disso. E eles não sabiam a data em que Cristo viria para juízo, mas de alguma forma eles sabiam que ainda não era chegada aquela data, aquele momento. E, portanto, eles como que se tornam indignados e se revoltam diante de Jesus, argumentando e reclamando e contendendo que ele tinha vindo para atormentá-los antes do tempo, porque para os demônios a possibilidade de não continuar fazendo mal, de não continuar possuindo as pessoas e operando a iniquidade, operando o mal, é para eles um tormento antecipado. Mas além do reconhecimento e de revolta e de indignação própria daqueles que não suportam a presença santa e graciosa do Senhor Jesus, mesmo no estado de humilhação em que ele esteve aqui durante a sua primeira vinda, o texto nos revela também a submissão deles e a resignação deles à autoridade e ao poder do Senhor Jesus Cristo. Os demônios são criaturas poderosas, são criaturas que têm muito conhecimento, que têm enorme força, que têm enorme poder, que têm enorme experiência, afinal de contas, eles vivem pelos séculos, quantos séculos eles foram criados e conhecem muitas coisas e têm muitas experiências também. Entretanto, nós vemos que nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, eles, como menciona o outro evangelho, não apenas se prostram diante dele, lá diz que o adoram, na realidade o verbo diz, eles se prostram diante do Senhor Jesus, reconhecendo a autoridade dele, reconhecendo o seu poder, mas eles também imediatamente se submetem à sua autoridade, porque eles sabem que aquele que estava ali diante deles tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. E que ele
E eles, os demônios, apesar de todo o poder que eles têm, não podem fazer absolutamente nada, a não ser sob a autoridade e sob a permissão de Deus, como nós vemos ilustrado aqui nesse momento. Assim como Satanás não pôde fazer a Jó nada mais do que aquilo que o Senhor Deus permitiu, assim também esses demônios que possuíam aquele homem imediatamente reconhecem, se submetem, vamos dizer, à força e se resignam diante do fato de que eles estavam ali diante de Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Mas, meus irmãos, essa passagem não apenas ilustra a ação demoníaca com relação ou sobre os homens e a ação demoníaca, a relação demoníaca para com Jesus, ao mesmo tempo de reconhecimento da sua divindade, de revolta. O diabo e os seus demônios são esses eternos revoltados diante do poder e dos planos eternos de Deus, da santidade de Deus, mas eles têm que se resignar e têm que se submeter à vontade todo-poderosa de Deus. Mas, meus irmãos, a passagem não apenas mostra a ação demoníaca nesses versos, do verso 28 até o versículo 31 mais ou menos, mas também ela fala e mostra e ilustra o enorme poder do Senhor Jesus Cristo. Quem é este que não apenas o mar e os ventos lhe obedecem, mas quem é este que até os demônios lhe obedecem, se submetem a ele, assim como as enfermidades, o mar bravio e o vento forte. E nessa passagem, Marcos ressalta exatamente a força daqueles endemoninhados, o poder daqueles demônios que estavam tomando conta daqueles homens. Marcos, se os irmãos forem ler lá, enfatiza que eles soltavam-se dos grilhões, enfatiza que ninguém podia subjugá-los, e, portanto, eles continuavam naquele estado, causando dano a si próprios, causando dano às pessoas, porque a força deles era simplesmente descomunal e não adiantava nem grilhões, nem correntes, nem pessoas, ou pessoas podiam subjugar aquelas pessoas. E Marcos faz isso exatamente para que fosse ressaltado o poder do Senhor Jesus Cristo. Porque é interessante, irmão, sempre que lemos acerca de endemoninhado na Bíblia, era sempre uma dificuldade muito grande para as pessoas expulsarem um demônio que fosse. Os discípulos de Jesus, a quem a autoridade, Deus, o Senhor Jesus havia concedido autoridade para expulsar demônios, eles muitas vezes não conseguiam, em apenas coração e jejum, era possível expulsar um demônio de uma pessoa. Mas aqui, meus irmãos, o poder de Cristo é realçado, é ressaltado, pelo fato de que, apesar do poder daqueles demônios que estavam tomando conta daqueles homens, e nos outros evangelhos, nós lemos que não se tratava apenas de um demônio em cada um daqueles homens, mas legiões de demônios estavam tomando posse do corpo daqueles homens. Podemos inferir que uma vez que havia 2.000 porcos e que aqueles demônios, saindo daqueles homens, entraram no corpo daqueles porcos, e aqueles 2.000 porcos se lançaram ao mar, que pelo menos haviam ali 2.000 demônios tomando conta do corpo daqueles homens. Era legião o nome deles, porque eram muitos. E ainda assim, meus irmãos, apesar de todo aquele poder, apesar de toda aquela força demoníaca, apesar do número enorme de demônios que tomavam conta dos corpos daqueles homens, a realidade é que eles se submetem à vontade de Cristo, eles pedem a sua autorização para poderem, saindo daquele homem, porque eles sabiam que iam sair de lá, porque Jesus iria ordená-lo nesse sentido, para que eles pudessem tomar conta do corpo daqueles porcos, só se Jesus autorizasse. E Jesus, então, com apenas uma palavra, ide, ele demonstra e revela o seu imenso poder
e toda a sua autoridade e poder sobre as forças espirituais do mal, ordenando que aqueles demônios, aquela legião de demônios, abandonasse o corpo daqueles homens e eles então se dirigissem a aqueles porcos que eram bem apropriados para acomodar e receber aqueles espíritos, demônios, que são descritos na Bíblia como espíritos imundos, que acabaram tomando conta do corpo daqueles porcos. Os estudiosos do Evangelho de Mateus, dos Evangelhos, eles discutem muito sobre o porquê de Jesus ter permitido que aqueles demônios tomassem conta daqueles porcos e o porquê daqueles porcos se lançarem despenhadeiro abaixo e cometerem aquele suicídio coletivo animal, não é? Se lançando ali despenhadeiro abaixo. Eles perguntam, inquirem, será que foram os demônios que fizeram isso? Será que foi o Senhor Jesus que fez com que eles se lançassem do despenhadeiro abaixo? Será que foram os porcos mesmo que, tomados ali por aqueles demônios, num frenesi de loucura, eles correram e se lançaram do despenhadeiro abaixo? Nós não sabemos exatamente como responder. Na minha opinião, eu penso que não foram os demônios que fizeram isso, mas ou foram os porcos mesmos, ou foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ordenou então que eles então se lançassem ao mar. Eles queriam, de alguma maneira, continuar se expressando através de algum corpo, porque os demônios são seres espirituais, incorpóreos. E para se expressarem, muitas vezes, de forma mais contundente, eles precisam tomar posse de um corpo. E então, é possível que Jesus tenha permitido que eles tomassem conta dos corpos daqueles porcos, e então, iludidos, o Senhor Jesus fez com que aqueles porcos se lançassem ao mar e morressem, e então eles tinham que voltar àquele estado não corpóreo e então tivessem que ser expulsos mesmo e abandonados e viver agora fora de um corpo, seja lá qual for, seja de homem ou seja de porco. Nós não podemos precisar exatamente, mas não é difícil, não é possível que Jesus tenha frustrado a intenção deles de viver no corpo daqueles porcos, naquela região de onde eles não queriam sair, para poder continuar intervindo e agindo ali malignamente, e então, lançando aqueles porcos ao mar, vamos dizer, Jesus teria livrado ali aquela situação e aquele momento da presença daqueles demônios que estavam agindo, primeiro no corpo daqueles dois homens e depois naqueles porcos para onde o Senhor Jesus autorizou e ordenou que eles fossem, e de fato eles foram, por outro lado, lançados ao mar. Mas chama a nossa atenção também, nesse relato, apenas o fato de que Jesus ordenou e aqueles demônios se submeteram, se sujeitaram à ordem de Jesus e foram para os porcos foram destruídos. Mas chama mais a nossa atenção ainda o fato de que aqueles homens que estavam ali possessos, agora, pela graça de Deus, pelo poder de Cristo, foram restaurados e que vinham sofrendo naquele estado de miséria tremenda, eles agora foram plenamente restaurados. O Evangelho de Mateus não se detém muito a descrever o que aconteceu depois com aqueles homens. Mas o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas registram um pouco mais. E se os irmãos abrirem, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 14, terão um pouco mais de informações e detalhes sobre o que aconteceu. A partir do versículo 14, nós lemos que os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram os endemoniados, o que tivera a legião, assentado, vejam só, vestido, em Lucas diz, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e temeram.
foi isso que aconteceu, pelo menos com um daqueles homens, e não tem por que imaginar que não aconteceu com o outro também. Ou seja, aqueles homens que vinham vivendo naquele estado de terrível miséria, de dominação maligna mesmo, com seus corpos possuídos por uma legião de demônios, agora libertos, eles se encontram vestidos, em perfeito juízo, aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, sua vida restaurada. Não temos por que imaginar ou duvidar de que foram alcançados pela misericórdia salvadora do Senhor Jesus Cristo, foram redimidos e agora se encontraram nesse estado em que os vemos aqui. Mas ainda, se os irmãos continuarem lendo, aqui no Evangelho de Marcos e depois no Evangelho de Lucas, verão que aquele homem, quando Jesus foi voltar para o outro lado de barco, já que, como nós vamos ver, os gadarenos não o queriam ali, ele implorou, pediu que Jesus deixasse que ele fosse com ele. Porque o que ele queria mesmo a partir de agora era acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus disse, não, você fica, vai para os seus, vai para os da sua casa e, vamos dizer, os evangeliza e conta o que foi feito com você e manifesta aquilo que, e diz a eles, e dá testemunho daquilo que eu fiz, daquilo que lhe aconteceu. Se os irmãos continuarem lendo também, verão que ele fez mais ainda. Ele não apenas foi e encontrou aos seus, mas ele saiu a propalar, diz o texto, a pregar, literalmente, né, a anunciar por toda a região lá. Ele não pôde se conter e saiu anunciando a todos e pregando a todos e proclamando a todos aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Que bênção, meus irmãos, e como o poder de Cristo se manifesta aqui. Não apenas sobre aqueles demônios, expulsando-os, manifesta como eles tinham que ter autorização para agir, e manifesta também o poder de Cristo para restaurar a vida daquele homem, aqueles homens, que de um estado de miséria, de corrupção, de depravação em que eles viviam, agora passam a viver em perfeito juízo, arrumados, limpinhos, prontos, vestidos, diz o texto, que andavam nus, agora eles estavam vestidos, e ali, aos pés de Cristo, aprendendo dele, e os desejos deles era certamente, ou pelo menos de um deles, era seguir ao Senhor Jesus Cristo, acompanhá-lo, mas não é isso apenas para o que nós somos chamados nesta vida, para continuarmos aos pés de Jesus, mas para prestarmos nosso testemunho aos outros, a quem Deus coloca como nossos próximos espirituais, eles precisam ser alcançados pela mesma graça de Deus através do testemunho cristão. Portanto, se a ação demoníaca, registrada nos primeiros versículos, 28 a 31, chama a atenção e ilustra o estado de miséria e de destruição que Satanás produz no homem, o versículo 32, ressaltando o poder de Cristo, chama atenção para o fato de que o poder de Satanás, por maior que seja, dos seus demônios, por maior que seja, ele não se compara com o poder de Cristo, mesmo no estado de humilhação em que ele esteve aqui nesse mundo. Muito mais forte e poderoso é o que está conosco do que Satanás e seus demônios, com toda a sua artimanha, com toda a sua força, com todo o seu poder de iludir, de cegar, de enganar, de promover o erro, o pecado, mas o poder de Cristo é muito maior. E apesar do grande força, do grande poder daqueles demônios ali naquele homem, apesar de serem na realidade legiões, bastou uma palavra, ide, e eles foram, e ele os destruiu, e aquele homem ficou plenamente restaurado, em perfeito juízo, agora certamente crente, ali aprendendo aos pés de Jesus e, na verdade, sendo utilizado como um testemunha mesmo da graça libertadora, da graça salvadora, da graça redentora do Senhor Jesus Cristo para com ele. Mas, meus irmãos, o texto nos ensina mais ainda. Além da ação demoníaca e do poder de Cristo, o texto chama a nossa atenção para a reação dos gadarenos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos também para a reação daqueles homens. E nós podemos dizer que a reação foi um misto de espanto,
de curiosidade, de temor, mas infelizmente de rejeição. Os porqueiros ficaram assustados, aqueles que tomavam conta da manada de porcos ficaram absolutamente espantados. E eles então fugiram correndo e foram até a cidade que ficava a alguma distância e relataram o ocorrido, porque para eles ficou absolutamente claro e evidente o que havia acontecido. O fato daquele homem viver naquele estado, ter ficado bom, eles terem presenciado aquilo, os demônios, não pôde ver os demônios, mas o que aconteceu com aquela manada, como ela reagiu e como se lançou de despenhadeiro abaixo, naquele suicídio animal coletivo, então ficou tudo muito assim claro, espantoso, assustados, mas claro, o que está acontecendo? Como é que essa pessoa ordena isso e então esse homem é libertado e ao mesmo tempo acontece isso com os porcos? Eles ficaram extremamente assustados e espantados. E então correram à cidade. E com base nos outros evangelhos também, nós vemos que os habitantes ficaram cheios de curiosidade e foram ver o que tinha acontecido e chegaram lá, se encheram de temor, mas, meus irmãos, ao invés daquele evento tão portentoso, aquele evento tão libertador, tão salvador, todo mundo conhecia o estado de miséria em que aqueles homens endemoniados viviam. E ao invés deles se alegrarem, e se regozijarem com a obra que Jesus havia realizado ali, de libertação, chegando e vendo aquele homem ali em perfeito juízo, vestido, aprendendo aos pés de Jesus, e ao invés de desejarem mesmo e quererem que Jesus ficasse ali na terra deles, com a expectativa até de realizar outras obras libertadoras e salvadoras e redentoras como essas, eles não estiveram interessados em nada disso. E aqui nós encontramos no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, o primeiro episódio de rejeição de Cristo. Não no sentido de que foi perseguido, alguma coisa assim, com violência, mas eles simplesmente como que reproduziram as palavras daqueles demônios. O que temos nós contigo? Eles estavam muito mais interessados na questão, nos prejuízos que foram produzidos quando aqueles porcos se lançaram do despenhadeiro abaixo, e muito mais preocupados em manter o status quo, ou seja, a situação, a condição em que eles viviam, do que em ter a presença daquele homem que estava de alguma maneira conturbando e alterando a situação em que eles se encontravam e em que eles viviam. Estavam muito mais interessados nos porcos do que nas bênçãos que Cristo havia produzido naqueles homens. E que ele poderia produzir e abençoar também aquela terra dos gadarenos. Isso ilustra, meus irmãos, as reações de muitas pessoas diante da graça salvadora de Cristo operada pelo seu Espírito Santo. Muitos se espantam diante da obra da graça salvadora de Cristo. Muitos se tornam curiosos com relação a isso, e nós sabemos muito bem como isso acontece. Quando Deus opera a salvação, como os outros ficam assim meio curiosos, o que é que está acontecendo com aquele homem, com aquela menina, com essa moça, com esse rapaz, com esse garoto, com esse pai, ou com essa mãe, ou com esse marido, porque ele vivia assim, e era terrível, e fazia isso, aquilo outro, e agora não está fazendo mais. Nós o encontramos, ou a encontramos agora em juízo. Que diferença? Não é mais como era outrora. E as pessoas às vezes se espantam e se tornam curiosas, mas infelizmente, meus irmãos, ao invés disso produzir alguma coisa positiva, causa, parece que medo, causa receio. E as pessoas como que até se afastam, porque elas têm medo de perder aquilo que elas têm. Elas têm medo de que, de alguma maneira, esse evangelho, essa boa nova, essa obra salvadora de Cristo, venha fazer com que eles se apartem dos seus porcos, ou dos seus pecados, ou das suas iniquidades, ou dos seus bens, ou daquilo que eles têm. E muitos, como nós sabemos muito bem, não estão dispostos a isso.
E como esses cidadãos lá, esses gadarenos, eles acabam reproduzindo as palavras daqueles demônios. O que é que nós temos contigo? E fazem o possível para se ver livre de Cristo, para que ele não intervenha, não se interponha, não haja, apesar de reconhecerem a natureza da obra realizada por ele, ao contemplar aquele homem ali vestido, sentado, aos pés de Cristo, em perfeito juízo, com enorme contraste com a vida deles de outrora, quando furiosos quebravam os grilhões, se lançavam contra os outros, as pessoas não podiam passar ali, se feriam, se cortavam, num estado de tremenda miséria e de profunda destruição humana. Mas o resultado final, como nós sabemos, é que muitos acabam rejeitando a graça salvadora de Cristo, porque preferem ou seus bens, ou as suas propriedades, ou os seus porcos, ou o seu pecado, ou a sua lascívia, ou a sua idolatria, ou, enfim, tudo aquilo que o inimigo das nossas almas incita no coração humano, e as pessoas preferem as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Temos assim, portanto, meus irmãos, nesse registro, mais uma indicação e uma revelação acerca da natureza do nosso Salvador. Quem é este? Este é aquele que tem poder sobre todo tipo de enfermidade. Cristo é aquele que tem poder sobre as próprias forças da natureza, e mais, ele tem poder sobre as forças espirituais do mal. E as lições que esse texto nos dá são muito claras. Primeiro, temos aqui uma advertência: o diabo é o Deus deste século. Ele opera nos filhos da desobediência, ele cega o entendimento dos incrédulos, e ele está direto ou indiretamente por trás de toda a miséria, de toda a destruição, de todo o engano que nós encontramos neste mundo. Não houvesse um homem caído, não haveria destruição, não haveria miséria, e não haveria o engano que graça no mundo e as trevas que cegam e que imperam no coração da maioria das pessoas. Mas essa é uma realidade. O diabo existe, sim. Satanás existe, os seus demônios estão em ação, os espíritos imundos agem nesse mundo, e agem, na maioria das vezes, se não tomando posse do corpo das pessoas, mas eles agem assim como eu tenho chamado a atenção dos irmãos. Agem cegando o coração dos incrédulos. Eles agem promovendo a lascívia, promovendo o erro, promovendo a mentira, promovendo o engano, promovendo o pecado, promovendo a miséria, promovendo a destruição humana ilustrada na vida dessas pessoas e promovendo a rejeição de Cristo. Mas se por um lado, meus irmãos, esse texto nos ensina e nos adverte com relação ao diabo e à sua influência e ao seu poder neste mundo, por outro lado, é uma passagem que nos dá enorme conforto, porque deixa absolutamente claro que o poder do diabo e dos demônios é limitado pelo poder de Cristo. Eles não podem fazer a não ser aquilo que Cristo permite. E Cristo só permite que eles façam aquilo que de uma maneira ou de outra redunda no bem do seu povo e na promoção do seu reino e no louvor e na honra e na glória do seu nome. O diabo e seus demônios são vassalos de Cristo. E eles mesmo sem querer, eles são obrigados a se submeter ao poder de Cristo e a realizar a sua vontade, mesmo iludidos, porque apesar de ser um grande mentiroso e um grande enganador, o diabo é também um iludido e um grande enganado. E de alguma maneira ele acalenta os seus demônios também a ideia de que podem triunfar sobre Cristo, mas eles não poderão jamais triunfar sobre Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pela misericórdia e pela graça de Deus. E todas as ações malignas e todas as obras demoníacas neste mundo, elas acontecem apenas na medida em que o Senhor Jesus autoriza, faz isso apenas quando de alguma maneira isso redunda no bem do seu povo, na promoção do seu reino, e na honra e na glória e na honra e na glória do Senhor. Portanto, isso é um conforto para nós. É verdade que o diabo opera,
é verdade que ele é o Deus deste mundo, o Deus deste século, é verdade que ele age nos filhos da desobediência, ele opera nos filhos da desobediência, é verdade que ele ruge ao nosso derredor, que ele nos tenta, que ele quer nos conduzir ao erro, ao engano, ao pecado, mas a Bíblia nos ensina que o poder de Cristo, que o poder que eles têm está inteiramente limitado pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. E se resistindo ao diabo e nos submetendo a Deus, ele foge de nós e não há por que temermos e ficarmos apavorados e aterrorizados diante da ação demoníaca desses seres imundos, malignos, opositores de Cristo, que vivem para promover o engano e o erro e o pecado e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, revelada na sua palavra e sintetizada nos 10 mandamentos. Mas se por um lado temos aqui uma palavra de advertência e uma palavra de conforto, temos também uma palavra de cuidado, porque multidões não experimentam a graça e o favor de Cristo porque preferem os benefícios materiais, a manutenção do status quo da sua situação, do que a graça e o poder libertador, salvador, redentor, santificador do Filho de Deus. Multidões, assim como os demônios, não querem nada a ver com Cristo. E multidões, assim como os demônios, querem apenas se ver livre dele. E dizem como aqueles gadarenos, não fica na nossa terra. Toda a preocupação deles é que ele fosse embora e deixasse a vida na miséria que eles estavam vivendo. Eles preferiam ficar com os endemoninhados deles e com todos os problemas que a iniquidade e o pecado trazia sobre eles, do que ter aquela presença libertadora, salvadora, abençoadora, santificadora de Cristo, agindo no meio deles, ilustrada da maneira mais viva possível com o que ele fez naqueles 2 homens possessos daquelas legiões de demônios que, libertados pela graça e pelo poder de Cristo, agora se mostravam ali sentados, vestidos, em perfeito juízo, aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, meus irmãos, temos um encorajamento no sentido de que, apesar de tudo isso, a graça de Deus em Cristo se mostra salvadora para com muitos, como se mostrou para com aquele gadareno. Não teve mérito nenhum da parte dele. Ele não fez nada para que suscitasse o favor de Cristo para com ele. E nós nos perguntamos por que Cristo saiu do outro lado do mar da Galileia, onde multidões estavam ali buscando e dispostas a ouvir o seu ensino. Por que ele cruzou o mar da Galileia, experimentou aquela tempestade, aquele temporal, e foi até a terra dos gadarenos? Pois bem, ele foi lá exatamente para redimir, para libertar aqueles homens. E assim é a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Muitos não querem nada a ver com ele. Muitos, mesmo percebendo que aonde ele vem, ele salva, ele redime, ele liberta, a sua presença é graciosa, altera, muda completamente a vida das pessoas, de tal maneira que nós podemos reconhecer que nós não somos mais como fomos outrora, e outros podem testemunhar nisso, acerca da nossa vida. Ainda assim, muitos não querem ter nada com o Senhor Jesus, e como aqueles demônios dizem, o que nós temos aqui a ver contigo, como se Jesus estivesse vindo para atormentar-nos antes do tempo, quando na verdade ele vem para redimir, ele vem para salvar, ele vem para libertar, ele vem para santificar. Mas tão gracioso e misericordioso é ele, que mesmo quando as pessoas procedem assim e agem assim, tem aqueles que são fruto do seu favor e da sua graça, e que, oprimidos pelo pecado e dominados pelas forças espirituais do mal, sem mérito e sem virtude alguma, são objeto da graça salvadora de Cristo, como aqueles 2 homens foram, e foram libertados daquela legião de demônios, foram salvos, foram feitos novas criaturas, foram justificados e passaram a viver agora de modo digno, íntegro, querendo mesmo viver aos pés de Cristo, mas, orientados por Cristo, passaram, pelo menos um deles, a ser testemunha de Cristo para os seus, ou seja, para aqueles a quem a providência de Deus coloca como os nossos próximos espirituais. Então, meus irmãos, nós temos aqui aquilo que todo estudioso
do Novo Testamento sabe, os milagres de Cristo são parábolas. Eles contêm profundos ensinos. E eles têm muitas coisas a nos ensinar. E nesse milagre realizado aqui pelo Senhor Jesus, ele tem essas realidades, essas verdades espirituais para nos ensinar. Primeiro, é verdade, o diabo é poderoso, ele age nesse mundo, ele é o Deus deste século e ele está por detrás da miséria e da destruição que nós encontramos neste mundo, seja lá qual for. Mas nós, como crentes, não precisamos viver atemorizados, porque ele não pode fazer nada que não seja com a permissão de Cristo, porque o nosso Senhor tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E uma legião de forças espirituais malignas e poderosas podem ser vencidas com apenas uma palavra: ide. E se na tentação de Jesus demonstrou ali firmeza e não caiu, aqui ele já demonstra vitória sobre aquelas forças espirituais malignas que na verdade estão ali, estiveram ali tomando posse daqueles corpos e confrontando aqueles homens. Mas a lição maior talvez seja essa, do poder de Cristo, da graça salvadora de Cristo, que pode tomar o homem mais destruído, no mais profundo estado de miséria em que ele se encontrar, como consequência da ação destruidora, enganadora, do maligno, de Satanás, que cega o entendimento dos incrédulos e que promove o erro, e que promove o pecado e deixa o homem num estado de miséria tal que fica difícil perceber que ainda há nele a imagem e semelhança do seu Criador. Mas o Senhor Jesus Cristo também com uma palavra o transforma e muda e não apenas recupera e restaura a sua vida, como ainda condescende em utilizá-lo como instrumento da sua graça para a condução de outros ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da graça de Cristo, quando ele é enviado ali para os seus, para dar testemunho daquilo que o Senhor Jesus havia feito com ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Esse é o mundo no qual nós vivemos. O diabo é o Deus deste século, mas a obra da redenção está sendo realizada. Cristo tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, e apesar do fato de multidões rejeitarem essa graça salvadora, libertadora e santificadora de Cristo, ilustrado naquilo que ele fez com esse homem, Deus tem os seus eleitos. E ainda que eles estejam e se encontrem num estado de terrível de depravação, de miséria e destruição, como aqueles eleitos de Deus se encontravam, a graça de Deus é eficaz, e ela então os restaura e os renova, e faz deles novas criaturas em Cristo Jesus, e ainda os utiliza como instrumentos da graça de Deus para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome.